E aí pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, eu tô de novo de cabelo diferente, sabe que eu ia gravar vídeo com cabelo diferente, mas eu não troquei de tranças, eu apenas cortei aquelas tranças longas que eu tinha que tava pesando, toda vez que eu lavava minha cabeça ficava pesando de água com aquele negócio, e aí eu resolvi mudar. Hoje é dia da consciência negra, dia 20 de novembro, e aí eu decidi trazer como homenagem à nossa população negra, à nossa comunidade, um novo visual. E também um tema que é muito polêmico, que aqui nesse canal, nesse vídeo, por mais que não tenha tantas pessoas assim que assistam, mas eu trago a verdade enxuta sobre o intercâmbio, uma vida fora do Brasil, diante das minhas experiências e com o meu olhar, com a minha visão. Porque quando você vai em YouTubes assim bem famosos, pessoas assim, né, que geralmente recebem dinheiro assim, né, de grandes empresas, de grandes agências, então eles basicamente são obrigados a falar bem o tempo todo sobre os produtos na qual eles estão mostrando, né, porque se eles fazem intercâmbio por uma agência, eles fazem uma permuta, ou seja, eles precisam falar bem do lugar, do país, da empresa e de tudo. Mas aqui eu não estou sendo patrocinado por nenhuma companhia privada, então eu vou falar toda a verdade que a gente passa aqui, e eu, por ser negro e latino, o que é muito importante ressaltar, porque não sou um inglês nativo, né? Mas sou um latino e sou negro também, que é o que a gente mais vê aqui na Inglaterra. Só que eu tenho duas visões sobre o racismo na Europa, que é o racismo quando eu estava na Irlanda, né? E o racismo agora que eu estou na Inglaterra. Então, teve toda aquele polêmica lá, né, da Inglaterra, o Reino Unido saiu da Europa, não faz mais parte e tudo mais. Beleza, então vamos tratar assim as coisas diferentes. Então, Reino Unido e Europa, ok. Eu morei quase 2 anos em Dublin, na Irlanda, né? Então eu saí do Brasil, fui morar ali para a Irlanda, eu tinha mais ou menos uns 23 anos. Então a visão de racismo que eu tinha no Brasil é que no Brasil as coisas, né, é muito mais sutil, né? Então hoje em dia tem lei para tudo, lei que protege a gente, blá 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 blá. Então o racismo no Brasil ele precisa ser um pouco mais escondido, precisa ser um pouco mais sutil. Então você vê racismo, se você é negro, você sente mais, né? Obviamente. Então, ninguém vai chegar e falar assim, eu sou racista, não sei o quê, podem vir me atacar, não sei o quê. Não. É através das falas deles, é através de todo um contexto, é através de uma, sei lá, uma interpretação muito bem feita que você consegue analisar. E é através de, sei lá, até mesmo de campanhas, assim, você consegue perceber desvalorização do negro, ou então negro sendo mal pago, ou então negro sendo ainda escravizado. Então, tipo assim, coisas que acontecem ainda no Brasil, mas que pouca gente fala, né? Porque pouca gente consegue ver, ter essa visão, né? Ok. Estava no Brasil, beleza, nunca passei por um processo assim, nunca tive que processar alguém por racismo e tudo mais. E quando eu mudei do Pará para Santa Catarina, onde por sua vez é uma região onde tem pessoas brasileiras que têm descendências alemães e italianas, né? Inclusive eu fui para Blumenau e todo mundo em Blumenau é loiro, então, digamos assim, a comunidade branca, assim, europeia, assim, no sul, tomou basicamente de conta. Claro que a gente tem negros também, mas quando eu fui para Santa Catarina, eu fui direto morar no interior, não foi nem na capital, Florianópolis, eu fui pro interior, em Imbituba, e eu senti uma diferença, assim, grotesca, assim, sabe? Quando eu entrava nos ônibus, assim, as pessoas me olhavam, eu não sei se as pessoas ficavam me encarando porque elas sabiam que eu não era dali, que eu era novato, porque é uma cidade pequena, todo mundo se conhece, ou porque realmente a gente ficava olhando assim, nossa, que criatura estranha do cabelo esquisito. Então, a gente ficava assim meio estranho, né? Mas depois eu me acostumei, fiz muitos amigos em Bituba, eu tenho amigos até hoje. Inclusive, meus pais namoram lá, meu irmão. E depois, beleza, de lá, fui pra Europa. E aí, gente, chegando na Irlanda,
Lembra que eu falei pra vocês que é o racismo sutil do Brasil? Essa é a grande diferença. Na Europa, o racismo é na lata. Se no Brasil eles tentam esconder, na Europa eles vão mostrar. Essa é a diferença. Então, assim, o que eu via antes, porque antes de fazer meu intercâmbio eu pesquisei muito vídeo, assim, muita gente falando, YouTube e tudo mais, negros. Porque eu queria ver como era a pauta dele, eu queria saber como é que era a vivência deles, né, como sendo negro e latino na Europa. E aí todos eles falavam assim, eu não sei o que, porque não tem racismo na Europa, porque tá tudo certo aqui, e no Brasil tem muito racismo, e aqui na Irlanda somos livres, e todo mundo me ama, e eu chego em um lugar e eu sou destaque porque as pessoas acham incrível uma pele negra, porque a gente é bonito aqui, porque todo mundo acha que os nossos olhos, a cor da nossa pele é maravilhoso, e eles querem ser igual a gente. E eu falei, caramba, então você que nem uma celebridade, né? Chegar lá sendo negro, e as pessoas vão falar, caramba, que pele, né? Que cor de olho maravilhoso, esses castanhos, esses cachos, que na época tinha uns cachos grandes. E aí tá, gente, eu fui convicto disso, né? Mas só que quando eu cheguei na Europa, eu senti uma coisa completamente diferente. Talvez depende da região que você mora, mas quando eu mudei para Dublin, eu morei um mês no centro, que foi na acomodação estudantil, e depois eu fui embora para ainda dentro de Dublin, mas num bairro bem afastado, assim, quase saindo da cidade, porque era onde o aluguel era mais barato, mais em conta. Tá, fui para lá. Quando eu cheguei lá, era um vilarejo, é ótimo, né? Vilarejo, onde só tinha europeu branquíssimo, aqueles brancos assim, cor de tinta de parede. E era russo, era romeno e era Irish, que era irlandês, né? Então, assim, é irlandês da gema mesmo, aquele sotaque pesado que você mal consegue se comunicar assim, com a pessoa, sabe? E eles eram tudo fazendeiros, ou seja, tinha dinheiro, tinha muito dinheiro. E o rapaz, que era dono das terras, né, o landlord, fornecia pra gente um espacinho pra gente morar lá dentro da fazenda. Por isso que eu até brinco que eu morava num curral, que era cheio de vacas, de cavalo, assim, e era uma paz, assim, eu não sentia barulho de nada. Mas só que, assim, eu passei por muitas situações assim, muito constrangedoras, assim, sabe? Não assim muito grave, mas eram situações assim de que eu não era bem-vindo, né? Digamos assim, para lavar uma roupa, para poder usar a máquina, que era comunitária, eu tinha que, tipo, toda semana, assim, sabe? Quase que me ajoelhar, me implorar, assim, pelo amor de Deus, deixa eu lavar minha roupa. Porque eles me odiavam. Eu não sei porquê, eu cheguei várias vezes a chorar no meu travesseiro, eu passei quase 2 anos nessa casa. Porque eles implicavam comigo sobre tudo. E eu pensava assim, meu Deus, mas por que, gente? Por que tá acontecendo? Tipo, eu pago meu aluguel todos em dia, nunca atrasei, nunca fiz barulho porque eu nem parava em casa. Era estudar de manhã e tinha 2 empregos, ou seja, estudar de manhã, trabalhava à tarde, depois ia para um emprego à noite. Eu saía de casa às 7 horas da manhã, chegava em casa 11 horas da noite. Gente, incomodava quem, pelo amor de Deus? Só no meu dia de folga, que às vezes nem em casa eu ficava, porque no dia de folga era dia de semana, e tinha que ir de qualquer forma pro trabalho. E pra escola, no caso, né? Que era dia de semana, tinha escola e a escola só folgava no final de semana. E aí, digamos assim, a minha vida era um inferno lá. Sabe, eu detestava, assim, eu pegava o ônibus, os motoristas gritavam comigo, eles ficavam me xingando, não sei o quê, porque você tá fora da parada. Eu falei, mas como que eu tô fora da parada, o sinal tá bem aqui, eu tô, tipo, bem aqui do lado, na calçada. Aí disse, não, mas tem que ficar ali. Eu falei, mas meu Deus do céu, gente, o que tá acontecendo com essa cidade, com esse povo? Por que eles se incomodam com tudo? Era uma implicação comigo, assim, sabe? Parece que tudo pra mim era 3 vezes pior. Sabe? Se um amigo meu conhecido assim, branco, tinha que passar por um processo, eu ia lá no mesmo caminho, tudo era assim mais difícil, assim, o olhar dele já mudava. E muitas das vezes, até mesmo no meu trabalho, eles tinham uma coisa com brasileiros, porque aqui não, lá na Irlanda, a comunidade brasileira é imensa. Então assim, tem muita gente brasileira em qualquer lugar que você for na Irlanda. Então,
Uma vez no trabalho, assim, eu lembro como se fosse hoje. Uma mulher, que ela era bem mais velha, né? Irlandesa. Eu tava ali no caixa, porque eu trabalhava de garçom, então eu tinha que passar o pedido pro caixa, para eles conseguirem me dar o recibo para pegar o pagamento na mesa. E aí ela falou assim, você é da onde? Eu já tava lá quase um ano trabalhando. Você é da onde? Aí eu falei assim, sou do Brasil. E ela assim, ah, então é isso. Hoje tem muito brasileiro aqui, hein? Eu falei, né? Que a gente trabalha bem, né? A gente tá em todo lugar, por onde a gente passa, a gente realmente faz a diferença. E eu saí. Só que assim, o olhar dela de, como é que eu posso dizer, de desprezo era tão nítido que você não precisava perguntar assim, você é racista? Deixa eu anotar. Não, tava explícito, era explícito assim na cara dela. Que ela não gostava, não era nem um problema assim de cor, mas era uma xenofobia, assim, era uma coisa assim, você é latino. O que você tá fazendo no meu país? Assim, sabe? E é uma coisa que ninguém tinha me avisado. Nunca que eu vi aqui no YouTube e eu ouvi alguém dizer assim, a Irlanda é racista, ainda tem muito problema de racismo aqui em Dublin. Todo mundo fala de Portugal. Até a Giovanna, não sei o que, teve problema de racismo com a filha dela em Portugal. Mas ninguém fala da Irlanda. E a Irlanda tem muito brasileiro. E por sua vez, muito mexicano também. E aí, ninguém falou disso pra mim. E eu falei assim, caramba, eu acho que um dia eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso no YouTube para as pessoas saberem que sim, o racismo é vivido, o racismo está vivo e está ativo até hoje aqui na Europa. Então, tudo bem. Saí de lá, saí da Irlanda, falei, opa, beleza, agora eu vou para os britânicos. Os britânicos, eles são reconhecidos mundialmente por ser racistas. E porque é muito contraditório, porque a Inglaterra colonizou vários países, inclusive alguns da África. E por sua vez, tem muitas pessoas, é uma comunidade negra, que eu já vou chegar lá, aqui, hoje em dia, na Inglaterra. Então eles esperneiam, batem a perna, não sei o quê, porque aqui tem muito indiano, porque aqui tem muito negro, porque aqui tem muito não sei o quê. Mas é óbvio, a rainha de vocês colonizou, saiu para todo lugar, assim, com o jatinho dela, com o navio, com o iate, sei lá, tomando conta de todas as terras, o pessoal tudo falando inglês por aí, com sotaque britânico, vem pra cá, por sua vez tem direito à cidadania, tem direito ao passaporte britânico, e vocês estão achando ruim agora. Igualzinho os portugueses, falando mal do Brasil lá em Portugal, dizendo que estou tomando as terras, estou tomando emprego de todo mundo. Só que eles colonizaram o Brasil, e por culpa deles a gente fala Portugal, que a gente tinha que ter a nossa própria idioma, ou então o espanhol, sei lá. Mas hoje em dia a gente fala português por causa dos portugueses. Então eles acham ruim porque a gente tem direito à cidadania. Porque o Portugal teve e sempre vai ter um acordo ali, né, com o Brasil. Tanto é que tem muito brasileiro imigrando já para Portugal. Mas enfim, essa coisa de imigração assim é uma página assim, extensa que vai. Você tem que estudar assim a vida inteira para realmente conseguir entender passo a passo o que aconteceu, quem está errado, quem está certo, quem vai, quem fica. E é uma perturbação. Esse negócio de ser estrangeiro de outro país é uma coisa que tira a sua paz assim, do início ao fim. Porque vai ser documentação, vai ser racismo, vai ser problema com a língua que você não se adapta, vai ser problema com a comida e a eletricidade, assim, tudo é diferente. Não tem chuveiro elétrico, é boiler para esquentar água. Enfim, tudo que você se propõe a fazer em um país que não é a sua terra vai ser diferente. Então, assim, quando eu vim pra cá, eu tive outro choque cultural. Só que foi um choque cultural bom, porque teve esse problema, né, que para os britânicos foi um problema, que foi a colonização. E aí eu cheguei aqui, eu tava, assim, preparado para me lidar já com as situações que eu lidava na Irlanda. Eu cheguei aqui, cara, sem mentira nenhuma, eu acho que eu moro aqui em Birmingham, não é em Dublin, não é em Londres, que é a capital. Gente, eu juro pra vocês, assim, por essas horas que são, 90% dessa cidade é negra. 90% dessa cidade é negra. E eu posso dizer assim, sem medo de errar. Eu vou no supermercado
todo mundo é negro. E você vê assim no corredor das comidas, o pessoal tudo é cliente, trabalhador, é tudo junto assim. E você vê assim, uma pessoa com umas tranças diferentes. Os caras com os dreads, assim, umas tranças diferentes, as meninas assim, tudo enfeitadas, assim, que as negras tudo gostam de se maquiar e tudo mais. E quando eu cheguei aqui, eu me senti em casa. Eu falei assim, caraca, que é isso? Que na Irlanda eu não sentia isso, eu não sentia que eu pertencia, eu não sentia bem-vindo, nem pertencer, né? Mas se sentir bem-vindo. E quando eu cheguei aqui, ninguém precisou dizer seja bem-vindo, né? Você não chegou. Não, mas com o próprio olhar, com a própria atitude, a forma que as pessoas te tratam. Se eu vou numa loja e pelo menos tem as pessoas brancas ali, mas mesmo assim eu não me sinto estranho, eu me sinto normal, porque eles estão acostumados a ver muitos negros aqui. Então eu entrando ali, eu não sou, como é que se diz, um choque para eles. Eu não sou um alienígena, uma pessoa diferente. Eles me tratam normal, eles não têm aquela coisa assim, tipo, você não é daqui, você é negro, como os irlandeses têm. Era uma coisa assim, espetacular. Quando eu entrei, eu me senti, pelo olhar, pelo ambiente, que eu era bem-vindo em um lugar. Porque tem pessoas negras na cidade. Então, essa é a diferença. Então, basicamente, se você assistiu Todo Mundo Odeia o Chris, você vai entender o que eu estou falando aqui. E eu não estou falando isso em termos de comédia, com um tom de comédia, não. Eu estou falando aqui sério. Se você assistiu Todo Mundo Odeia o Chris, você vai saber do que eu estou falando. O Chris, quando chegou na Corleone, que era uma escola super afastada da casa dele, onde ele morava, que a mãe dele enviou ele porque era uma escola de alto padrão, alto nível e que era melhor, basicamente, do que as escolas para negro. Chris chegou na escola Corleone, sendo o único garoto negro. E isso foi baseado em fato real, que é a vida do Chris Rock, que é o ator hoje em dia. Não foi, a série é de comédia, mas foi baseado em fato real. E anos depois eu vivi essa história. Então, basicamente, o Chris na Corleone era eu na Irlanda. Eu não estou dizendo que eu era o único negro da Irlanda, tem muito negro na Irlanda. Mas eu estou dizendo que chegar em um ônibus e todo mundo ser branco e os olhares voltados para mim, chegar em uma sala de aula e todo mundo ser branco, todo mundo ficar me encarando, chegar em um ambiente de trabalho, todo mundo ser branco, todo mundo ser irlandês e todo mundo ficar me encarando, é uma coisa assim horrorosa. É só quem passou vai entender. Então assim, tudo aquilo que o Chris passou na vida dele, de racismo, de insulto, assim, de coisa assim que nem era, naquela época não tinha lei para proteger ninguém, né? Então tava tudo assim liberado. Basicamente, eu me sentia muitas das vezes assim na Irlanda. Talvez, sei lá, quem morou na Irlanda sabe que tem aqueles grupos de meninos que batem nas pessoas, né? Principalmente nos negros e nos latinos, que são os grupos de knackers, que são os adolescentes. Eles andam tudo de patinete elétrico. E eles são vagabundos, aí não estudam, não trabalham, não fazem nada. Graças a Deus que nunca aconteceu nenhuma agressão comigo, né? Só pra dizer que eu não tô ali no mesmo nível que o Chris esteve, porque o Chris levou muita surra na escola. Mas, por pouco, eu não levei essa surra. Porque quando eu cheguei na Irlanda, eu fui trabalhar de entregador de comida na bicicleta. E esse entregador de comida, basicamente, todos são latinos. Você não vai ver europeu trabalhando como entregador de comida. E o que acontece é que eles são o alvo desses adolescentes vagabundos. E aí eles vão atrás, quebra a bicicleta, quebra a sua cara e rouba tudo de você. Então, uma vez eles me perseguiram e foi, tipo, já na primeira semana, tipo, primeira ou segunda semana, acho que eu tava em Dublin. Então, assim, eu cheguei maravilhado, realizei meu sonho, eu tô na Europa, blá, blá, blá. E fui perseguido por um grupo de neonazistas. E graças a Deus que eu encontrei uns brasileiros que me ajudaram a dispersar eles, né? E a minha corrente da bicicleta estava quebrada nesse dia. Eu não gosto nem de lembrar desse dia porque eu fico um pouco
emotivo, assim. Eu acho que até hoje eu nunca contei essa história para meus pais, mas eu não sei o que teria acontecido de mim se eles tivessem me alcançado, porque esses grupos de adolescentes, eles são muito, como é que eu posso dizer, covardes, porque eles andam em muitos. Quando você passa, eu consigo bater no menino de 14, de 15 anos, só que a questão é que eles andam em bando, são mais de 20, né? E você é um. Então, assim, várias vezes eu tava passando já pelo centro, assim, indo embora pra casa, e eu vi uma garrafa, assim, do nada. Quase teve um dia que quase pegou uma garrafa de vidro, ela passou assim, ó. Aí bateu na parede e ela se espatifou toda. Que eles estavam andando de bicicleta e jogaram uma garrafa, assim, passou assim no meu rosto e bateu na parede e explodiu. E aí eu fico pensando assim, caraca, tipo, essa que vai ser minha vida aqui na Europa. Tipo, tô indo pra casa, levo uma garrafada na cabeça. E, tipo assim, eu me sentia impotente, eu me sentia desamparado, sabe? E muitas das vezes a gente vê o racismo propriamente dito, até por parte da Garda, que é a polícia local da Irlanda, por conta de omissão, né? Então, assim, tem irlandês aí que atropela brasileiro e o brasileiro tem a perna amputada, ninguém faz nada. Foram até fazer protesto para ficar do lado de brasileiro ali, mas só que não teve nenhum pronunciamento assim decente da Garda, né? Teve brasileiro já que agiu como legítima defesa, então até isso, por eles serem de menores, você não pode atacar eles. Então, 20 pessoas vindo te atacar, mas você não pode dar um murro neles porque eles são de menor e você vai preso. Então o que aconteceu? Um brasileiro foi esfaquear um, porque foi legítima defesa, ele ia morrer se não esfaqueasse. E aí ele foi preso, depois de muitos anos, muita luta, assim, foi que ele foi solto, enfim. Mas eu quero dizer para vocês que nem as leis da Irlanda estão do seu lado, então torça para que você nunca precise da lei para alguma situação de racismo ou xenofobia, tá? Porque realmente a terra não é nossa. A gente não tem direito a nada, a gente não pode reivindicar de nada. Você pode fazer protesto e vai lá, faz boletim de ocorrência na delegacia. Eles vão fazer o formulário deles e falam, tá bom, então a gente vai tomar de conta. Nunca vai tomar de conta. Tá aí meus amigos que foram várias vezes já denunciar porque fui assaltado, que foi até gente que foi estuprada já. E nunca que eles fizeram nada, sabe? Então, assim, é um descaso quando você trata de latinos. Então, quando a gente vê para a Europa, a gente vê que racismo é uma coisa assim, muito mais abrangente do que a gente pensava. Porque não é só uma questão de cor, né? É uma questão de região, de onde você é, né? Do seu país. Né? Então, a minha amiga que é do Brasil, ela sofreu racismo, mas ela é branca e ela é loira, para vocês verem. Que ela foi na empresa que a gente trabalhava, né? Foi lá falar com o gerente falou assim, de onde que você é? Ela disse, Brasil. Aí ele disse, e saiu. Deixou ela falando sozinha. Um gerente que tá ali pra te motivar e te treinar e passar confiança, que, sabe, disse isso. Na verdade nem disse nada, né? Só fez, mas esse, pra gente que não tá na nossa terra, já quer dizer muita coisa. Então, assim, a gente vem pra cá, já tem a desvantagem de ser negro, já tem a desvantagem de ser latino, que vai precisar de documento para fazer tudo, até para abrir uma conta de banco ali, você tem que passar 3 meses implorando ali, pelo amor de Deus. E a língua. Então, por mais que você seja fluente em inglês, que eu sou, tem a questão da língua, porque eles têm o sotaque deles, eles têm o dialeto deles, eles têm a forma que eles falam que só eles se entendem. Eu falo inglês, mas se eu ver 2 pessoas brasileiras aqui conversando na minha frente, eu não vou entender nada. Porque é a mesma coisa que você, sei lá, eu que vim do Pará, fui morar no Nordeste, fui morar em Fortaleza, eu não entendi nada que o povo estava falando, porque é uns trocadilhos, assim, umas coisas assim que é deles, né? Então, questão de sotaque é uma coisa assim que não é sobre você estudar ou não, se você tem a língua ou não. Você pode, sei lá, ter dificuldade mesmo sabendo a língua, né?
Então, a questão, assim, pra mim também, que sou gay, negro, latino e não sou falante da língua inglesa como língua materna. Então, assim, eu tenho 4 pontos a menos do que um europeu branco conseguiria, né? Teria. Então, eu sou casado com um europeu, ele é branco, e eu falo pra ele assim, eu falei, ó, tem coisas que não vai ser da mesma forma pra você do que é pra mim. E ele realmente, aos poucos, ele tá entendendo essa diferença. Porque quando a gente consegue dividir uma vida, a gente, como é que se diz? A gente compartilha de todas as experiências, assim, né? E às vezes nem precisa falar, ele vai comigo no lugar e ele vê. Fala assim, realmente, né? Eu falei, sim, as coisas são mais difíceis pra mim, sempre vai ser, porque eu sou um estrangeiro. Você também é estrangeiro porque você não é britânico. O meu marido não é britânico, ele é da Romênia. Mas ele veio aqui, já é residente na Inglaterra há muito tempo. Ele tem um inglês perfeito, é o inglês de um nativo, basicamente. Porque ele fez faculdade de letras na academia de inglês. Então ele não tem problema nenhum. Ele já mora aqui há muitos anos, então praticamente já tem um sotaque inglês nativo. Então a questão, assim, é bem mais fundo do que a gente pensa, sabe? Quando a gente fala de racismo, gente, a gente está falando de uma abrangência, assim, enorme, sabe? Não é só sobre cor, é sobre a forma que você fala, é sobre o lugar de onde você veio. Mas eu vim do Pará, eu vim do Brasil, nunca que ninguém aqui desse lugar, nenhum país vai fazer com que eu me esqueça das minhas raízes, vai fazer com que eu sinta vergonha de onde eu vim. Eu falo para todo mundo, eu vim de Belém do Pará. Porque todo mundo os brasileiros que chegam aqui, é tudo de São Paulo. Ah, São Paulo, eu sou Rio. Não, eu sou de Belém do Pará, tá? E você vai ter que me respeitar porque o açaí veio de lá. E todo mundo quer tomar açaí aqui. Paga 30 libras, assim, uma tigela de açaí. E açaí veio de lá, da minha terra. Eu falo mesmo para todo mundo. Então, assim, o pessoal fala assim, porque a Europa lá tem uns países de primeiro mundo e não é país perfeito, você é muito feliz lá. Gente, preste uma coisa assim, eu vou encerrar esse vídeo agora porque tá ficando muito longo. Preste atenção no que eu vou dizer pra vocês. Não existe país e cidade perfeita, tá? Eu vou repetir de novo. Não existe país perfeito, não existe cidade perfeita, mas existe estado perfeito. E o estado é o estado de espírito. Então, o estado de espírito de você, de si, da sua alma, tem que estar bem consigo mesmo, tá? Então, quando você está bem consigo mesmo, feliz consigo mesmo, você está feliz e bem em qualquer lugar. Você pode ser feliz lá no Japão, que é um lugar onde tem as maiores taxas de suicídios por ano lá, do mundo, do planeta. Você pode ser feliz no Brasil, que é a sua terra natal. Você pode ser feliz em qualquer lugar. Então, assim, se você está pensando em fazer intercâmbio, faça uma terapia antes, dê uma renovada, faz um retiro espiritual, tenta abrir sua mente, tenta limpar sua mente, tenta ficar mais leve, mais soft possível, para você entrar em um mundo completamente novo, tá? Então, se você é negro, principalmente, né? Mas, assim, eu quero dizer para vocês que, como nenhum lugar perfeito existe, a gente vai fazer com que a nossa moradia, o nosso lar, seja perfeito. Então, assim, essa casa não é minha, esse país não é meu, mas eu estou conquistando as coisas aqui. O marido é meu, minhas roupas são minhas, a TV é minha, o videogame é meu, a airfryer que eu comprei novinha é minha. Então, assim, coisas a gente conquista. E a gente tem que estar com o nosso coração e a nossa alma limpa, viva, sabe? Transbordando de amor o tempo todo, sabe? Porque vai vir bomba aí, às vezes você está num dia maravilhoso, tudo ensolarado, bonito, e alguma pessoa vai te xingar na rua, vai, sei lá, te derramar um café, vai estragar com o seu dia, e você vai ter que estar pronto para lidar com isso, para que esse dia não seja estragado completamente. E você vai ter que estar pronto para tudo, sabe? Porque viver no intercâmbio é para sempre. Eu tô vivendo, meu curso já acabou, mas eu digo que eu ainda tô no intercâmbio, porque cada dia eu aprendo coisa nova. Gente nova vindo todo o tempo, experiências novas. Então eu digo assim, sempre tenha a sua mente aberta para absorver tudo,
mas não absorvam o ruim, tá? E justiça sempre, negros sim, paraenses sim. Hoje é dia da consciência negra, como eu falei, então vamos comemorar. Nossa pele é linda, nosso cabelo é lindo. Eu demorei muitos anos para me aceitar porque eu tinha complexo de inferioridade e hoje em dia eu posso aclamar para o mundo, para a Europa, para todos os países que eu sou negro, e isso foi depois de muita luta. Então eu não vou deixar fulaninho que nasceu debaixo do sovaco da Rainha Elizabeth me xingar, tirar isso de mim, sabe? Então, vou encerrar o vídeo assim. Black Power para sempre, forever, Wakanda. E até a próxima, gente. Beijo. Tchau.